A importância do patrimônio urbano numa cidade como São Paulo é enorme, né? São Paulo passou por vários processos de transformação da sua feição urbana, demolição de praticamente toda a arquitetura colonial, demolição de monumentos importantes, demolição de elementos constitutivos da paisagem da cidade. Nós temos hoje ainda um conjunto de espaços dentro de São Paulo muito relevantes que devem ser pensados de maneira integrada com o desenvolvimento da cidade. Ou seja, nós não devemos entender que o que nós temos de patrimônio deva ser entendido como peças de museu, né? Na verdade, eles integram o processo de desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, eles guardam, sem dúvida, a memória da cidade, mas ao mesmo tempo eles projetam para frente um potencial enorme. Por exemplo, muitas vezes a gente tem bairros da cidade, tem algum elemento da memória daquele bairro que talvez nem seja importante para a memória da cidade como um todo, mas para aquela comunidade local tem uma importância muito grande, pode ser um elemento de referência, pode ser um elemento que gere uma condição de criação de, vamos dizer assim, de atividades, criação de pontos de referência, de pontos de encontro, que vão certamente permitir que aquela comunidade ela se veja representada e possa, de uma certa maneira, também projetar naqueles espaços uma perspectiva de futuro. Foi uma época daquele chamado boom, o ouro negro, que é o café, né? Então, todo o café que vinha dos interior aí, vinha tudo para o Brás, a fábrica do Brás, era estocado, e o saco daqui ia para lá para ensacar. A vila foi feita a acomodar os operários da fábrica. O Dr. Jorge Stritt começou a construir a fábrica no início do século, e em 1910 já funcionava a pleno vapor, com 3.000 operários. Na época morou 2.100 dos operários, família deles, né? 900 ficou morando no entorno. E ele fez a vila, levantou. A vila foi toda aterrada, levantada, porque o Tietê ficava no fundo da vila. Esses prédios maiores, esse prédio, por exemplo, era um prédio multiuso. A primeira porta aí era a sorveteria, que por 3 meses não foi a primeira sorveteria de São Paulo. Então a segunda porta lá era a doceria, depois era o bar. Aquela porta vermelha era para subir na parte superior. Depois era o salão de barbeiro e depois as fabriquetas do Street. O outro armazém, que hoje é o teatro, lá é o armazém geral. Lá era para guardar arroz, feijão, sacarias todas, óleo. Tudo que vendia aqui era metade do preço aí de fora. A farmácia, se o remédio era para criança, era gratuito. Se era para adulto, também a metade do preço. O Dr. Jorge Stritt, ele arrendou 4 chácaras no entorno da vila. E todo fim de semana, sábado e domingo, era distribuído gratuitamente frutas, verduras e legumes. O Senhor Deus para mim foi tão bom que nesta vida já me fez nascer e viver no paraíso. Isso aqui é um lugar único na cidade de São Paulo. Não temos roubo, não temos assalto e nunca mexeram com as nossas crianças. A minha mãe falava, e é verdade, esta vila é abençoada. A igreja, ela tem 2 padroeiros. Nossa Senhora do Rosário vem à frente e São Benedito, uma construção que tem a participação dos escravos, dos índios. Ela tem um significado da época que os negros, eles não tinham uma participação ativa na igreja dos brancos, né? Por isso até ela é erguida no sentido ao contrário, né? Vocês podem observar que a igreja Nossa Senhora da Penha, ela está de frente para a Sé, como todas as igrejas da capital de São Paulo. E essa não, ela está virada para o centro-leste, para o fundo, né? Porque ela já nasce com um sinal de protesto. Venho de uma família que teve uma participação muito grande aqui,
devido aos meus avós, né, que foram zeladores dessa igreja na década de 30 até mais ou menos 60. E essa ligação religiosa do bairro que acontecia na época me fez com que eu e meus irmãos passassem a ter uma participação ativa. Ela realmente foi restaurada, né, com um movimento que dentro dessa turma estava o Movimento Cultural Penha, estava algumas pessoas da Casa de Cultura e alguns populares. A Comissão de Festas do Rosário, ela tem um fator muito importante dentro de todo esse resgate. Fez um ano, né, que ocorre essa celebração aqui na Igreja do Rosário, com um grande sucesso. Começou umas 60 pessoas, hoje, para se ter a noção, já não se cabe mais aqui dentro da igreja, né? Também existe, né, aos sábados, no último sábado de cada mês, uma roda de samba que ocorre aqui no Largo do Rosário, né, para usar esse espaço com a cultura, né? Existe uma feira. A ideia do projeto é trazer essa juventude, né, de volta para cá, né, para ver a sua história, a sua própria identidade através do patrimônio. A capela, né, é o patrimônio religioso, né, o edifício religioso mais antigo do estado de São Paulo. O aldeamento, né, ele data de 1560, né, quando um grupo de índios guianás sai lá do colégio dos jesuítas, vem para cá fugindo aí da contato aí com os colonos, e no mesmo ano José de Anchieta vem para cá e cria o aldeamento. Então esse núcleo ele passa a ter uma importância além de religiosa, estratégica para o Império Português, para o governo de Portugal. Então depois constrói uma capela maior, que é essa aqui, e a construção foi finalizada no dia 18 de julho de 1622. A capela lateral foram os freis que fizeram. Então ela já data já aí por volta de 1780. A capela jesuítica, somente a nave principal, né, e a varanda. Então essa parte aqui já é intervenção já dos franciscanos. A capela, em 38, ela foi tombada, foi o primeiro patrimônio a ser tombado pelo recém-criado IFAM, né, que na época era o ISFAN, o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O Mário de Andrade veio pessoalmente, tombou a capela. O último restauro começou em 2006 e foi viabilizado, né, foi uma iniciativa aqui da comunidade da Catedral. Não tinha-se a intenção de implantar um museu. Né, com as pesquisas arqueológicas, as descobertas das pinturas, viu-se que a necessidade de dar publicidade para isso tudo. Ainda mais numa região tão carente de equipamentos culturais. Então, tem a segunda fase aí do restauro, que é a implantação do museu, né, que terminou em 2011. Né, que é o museu do jeito que ele está hoje. E hoje a capela é mantida, né, apesar de ser tombada pela esfera federal, estadual e municipal, ela é mantida pela diocese, né, pela paróquia, pela comunidade mesmo, todo mundo ajuda. Eu faço parte do grupo Ururaí, que é um grupo que se constituiu a partir de 2 seminários que nós realizamos esse ano de 2014 aqui na região leste de São Paulo, através do Movimento Cultural Penha, mais do grupo de memória. E através desses 2 seminários a gente percebeu que se nós não tratarmos os patrimônios da nossa região, que não são poucos, como um ponto que se pode estar se pensando um desenvolvimento local através desses patrimônios, nós não iríamos conseguir obter recurso para poder dinamizar, restaurar, dar um significado, a sua devida importância para essa região. O nosso objetivo nesse 3º seminário é estar elaborando um programa de ações onde nós vamos pegar algumas regiões da Zona Leste que tem algum patrimônio histórico que tem importância para a região, e está mostrando que através desses polos, chama de polo turístico, que todo tempo pode desenvolver uma cadeia de ações que pode estar incluindo desde
guias turísticos, feiras de artesanato, podemos estar desenvolvendo educação patrimonial, aplicativos culturais, celulares, grupos de cultura que pode estar se apresentando quando vinham os grupos turísticos visitar a região. E a gente vê que a cultura pode estar produzindo e que pode estar sendo colocado em torno desses patrimônios históricos para valorizá-los. Os espaços patrimoniais certamente são espaços que podem ser âncoras de processo de desenvolvimento econômico, né? Vou dar aqui um exemplo. Em Pirus, por exemplo, a área da antiga fábrica de cimento, né, da fábrica de Pirus, a antiga ferrovia Pirus-Pirapora, toda aquela região, ela pode se transformar num polo de desenvolvimento cultural, econômico, né, agregando valor para uma região que precisa, né, criar emprego, que precisa criar uma possibilidade mais positiva do ponto de vista de não requerer deslocamentos cotidianos de uma região periférica para o centro. Ou seja, na verdade, nós temos que desmontar essa ideia de periferia, e o patrimônio, o desenvolvimento local são indiscutivelmente um elemento fundamental para que nós possamos, de uma certa maneira, reforçar a ideia de que aquilo que foi uma periferia possa ser centro, né? Porque quando um bairro ele tem uma referência patrimonial, tem uma referência de memória, ele passa a ser centro, ele passa a ser olhado pela população como uma referência. Eu acho que é isso que nós precisamos para São Paulo.